a estrela Gestão de Remotos, foi elaborado um build que consiste na criação das tabelas, sendo que primeiro são criadas as dimensões e por último a tabela de factos. Para a dimensão Calendar, dado que o histórico é demasiado longo devido à existência de registros que aconteceram em anos antes de Cristo, decidiu-se carregar o ano dos acontecimentos através das fontes originais em vez de gerar as datas automaticamente. Assim, filtrou-se o ano dos datasets e colocou-se um t-unique row de modo a obter os valores únicos. De seguida, procedeu-se ao tratamento de nulos, substituindo por unknown nos campos que não existe registro do ano. Por último, procedeu-se ao carregamento dos dados para a tabela Calendar. Para a dimensão Time é aplicada a mesma lógica que a dimensão Calendar, de modo a reduzir o número de registros. Obtém-se os valores únicos e trata-se os nulos substituindo por unknown. Esta dimensão contém as descrições acerca do número de mortes, desaparecidos, feridos, casas destruídas e casas danificadas. Procedeu-se ao tratamento de nulos e, posteriormente, para cada código proveniente da fonte, procedeu-se à atribuição da respectiva descrição. Por exemplo, no caso das mortes, substituiu-se o código 1 por fio, 1 a 50 mortes. Por fim, carregou-se os dados para a tabela correspondente. A dimensão Magnitude Descriptions indica a escala de magnitude que foi usada para medir um sismo. Para além do tratamento de nulos, procedeu-se à priorização da escala a ser aplicada. Esta dimensão contém informações acerca do local onde ocorreram os eventos. Procedeu-se ao tratamento de nulos, à substituição dos códigos das regiões pelo respectivo nome e colocou-se um t-unique row para obtermos os valores únicos. Para o carregamento da tabela factos, foi necessário efetuar as mesmas transformações aos dados que se realizou nas dimensões. No tmap, fizemos a correspondência dos factos para a tabela de factos e para cada dimensão carregada, procedeu-se à correspondência das chaves das dimensões, que serão chaves primárias e estrangeiras da tabela de factos. Por fim, passamos apenas os valores únicos que são carregados para a tabela Gestão de Remotos. Esta vista faz a agregação dos dados por região. Assim, no t-aggregate row, colocou-se a região no grupo by. Para além disso, neste mesmo componente são calculados os KPIs, como por exemplo o contador do número de terremotos e a média do número de mortes. Para a gestão de vulcões, foi criada uma build que consiste na criação das tabelas na base de dados. Após isto, procedemos à criação das dimensões Volcano Agent, Volcano Explosivity e Vulcano, nas quais nós utilizamos estas dimensões para proceder ao tratamento de dados, como a remoção de aspas e tratamento de nulos no tmap. Nestas três dimensões, procedemos à respectiva atribuição aos respectivos códigos, como por exemplo o vcode e o agent. Após isto, procedemos à elaboração da tabela de factos, em que foi necessário utilizar as mesmas transformações de dados que utilizamos nas dimensões. No tmap final, ou seja, aqui no tmap 5, fizemos a correspondência dos dados e das chaves das dimensões. Por fim, passamos apenas os valores únicos que são carregados para a tabela de factos. Nas views agent, type e view country, fizemos a agregação dos dados pelo atributo escolhido, calculando também os KPIs necessários para resolver as questões analíticas, como por exemplo o contador de mortes, taxa de gravidade ou número de erupções vulcânicas. Para a estrela de gestão de Tsunami Events e para a estrela de gestão de Tsunami Runups, foi elaborado um build que consiste na criação das tabelas, sendo que primeiro são criadas as dimensões e por último as tabelas de facto. Para a dimensão Tsunami Chaos Code, tratou-se de dividir o atributo Tsunami Chaos Code em dois atributos, sendo que o Chaos Code retrata os códigos e o Chaos Code Description a descrição dos mesmos. Nesta dimensão, foram ainda tratados os nulos. Para a dimensão Tsunami Event Validity, tratou-se de dividir o atributo Tsunami Event Validity em dois atributos, Event Validity e Event Validity Description, sendo que o primeiro se refere aos números e o segundo à descrição dos mesmos. Nesta dimensão foram ainda tratados os nulos. Para o carregamento da tabela de factos, foi necessário efetuar as mesmas transformações aos dados que se realizam nas dimensões, e ainda foram criados novos atributos. No tmap fez-se a correspondência dos factos para a tabela de factos, e para cada dimensão carregada. Procedeu-se à correspondência das chaves das dimensões, que serão chaves primárias e estrangeiras da tabela de factos. Por fim, passamos os valores únicos que são carregados para a tabela de gestão de Tsunami Events. Nesta view segue-se a lógica da view anterior, mas a agregação dos dados é feita por país, e procede-se também ao cálculo dos KPIs. Esta dimensão de seu nome, Tsunami Measurement Type, foi criada para a tabela de factos de Tsunami Runups. Para a dimensão Tsunami Measurement Type, tratou-se de dividir o atributo Tsunami Measurement Type em dois atributos, Measurement Type e Measurement Type Description. Sendo que o primeiro refere-se aos números e o segundo descreve os mesmos. Para o carregamento da tabela de factos, foi necessário realizar as transformações aos dados como anteriormente realizadas nas outras dimensões, e ainda foram criados novos atributos. No tmap, fez-se a ligação dos factos para a tabela de factos, sendo que, para cada dimensão carregada, procedeu-se à correspondência das chaves das dimensões, passando a serem chaves primárias e secundárias desta tabela de factos. Finalmente, os valores únicos são passados para serem carregados para a tabela de gestão de Tsunamis Runups. Por fim, na View Year,
Também é seguido o formato usado para as views anteriores, agrupando os dados por ano. Outra vertente do nosso projeto são as dashboards que foram realizadas no Tableau. Aqui podemos ver a View Country da gestão de terremotos. Esta é apenas uma das views dos vários exemplos que fizemos. Podemos ver aqui o mapa do mundo preenchido da cor mais clara até à cor mais escura com o número de terremotos ao longo da história, sendo que a China é o país que se destaca mais por ter 603 e obter o máximo. E podemos ver aqui outros indicadores, como o top 10 de países com mais mortes e um indicador que criamos que relaciona a magnitude com o damage monetário. Podemos ver aqui os valores. Na vertente do Tableau, elaboramos 3 dashboards, mas iremos focar nesta, que retrata a atividade vulcânica e o seu impacto nos últimos 100 anos. Relativamente a este gráfico, é possível analisar a evolução da atividade vulcânica e o seu impacto humano, onde ao longo dos anos não é registado grandes valores, exceto em 1985, que é registado um pico de 33.151 afetados. Depois decidimos detalhar a nível de países, onde países como a Nova Zelândia e a Indonésia são os que registram os maiores valores afetados. Já a nível infraestrutural, a Indonésia é o país que registra o maior valor. Por fim, decidimos analisar qual o agente que tem mais impacto a nível humano e infraestrutural nos últimos 100 anos, sendo este o deslizamento de terras. Na Dashboard Country do Tsunami Events é possível visualizar um mapa que nos diz quantos Tsunamis Events são registados em cada país, através do computador de eventos de tsunamis, sendo que as cores mais escuras se referem aos países com mais Tsunami Events e os mais claros com menos. Temos ainda um gráfico de barras que nos diz quais os países com mais registros de mortes em eventos de tsunamis, através do contador de mortes. E por último, temos um gráfico de barras que nos indica de que forma a magnitude do terremoto influencia a altura da água em cada país. Sobre a gestão de tsunamis run-up, a dashboard relacionada com a View Year inclui 3 gráficos. O primeiro retrata a tendência à altura média da água desde 1900, onde é possível ver que tem sido inconstante e como se pode ver, tem tido altos e baixos. No segundo gráfico, podemos ver a relação entre o número de tsunamis run-ups e a taxa de destruição a partir de 1900, em que, apesar do número de tsunamis run-ups estar a aumentar, a taxa de destruição está cada vez menor. No último gráfico, relaciona-se o número de tsunamis run-ups com a taxa de gravidade desde 1990, em que se pode ver ao longo dos anos os tsunamis run-ups têm sido cada vez menos perigosos. Esta dashboard é proveniente da relação entre Tsunami Events e Tsunami Run-Ups. Neste primeiro gráfico podemos visualizar a quantidade de Tsunami Events comparativamente à quantidade de Tsunami Run-Ups, denotando-se assim que a quantidade de Tsunami Run-Ups é mais elevada que a de Tsunami Events. Já no segundo gráfico é possível comparar o número de mortes entre Tsunami Events e Tsunami Run-Ups, denotando-se assim que o número de mortes de ambos não sofre grandes distinções. Por fim, fizemos uma dashboard que mostra a evolução do número de desastres naturais nos últimos anos e onde podemos verificar as suas relações. Por exemplo, em relação às ocorrências de terremotos e eventos de tsunamis, podemos afirmar que no intervalo de 1980 a 2019, o aumento do número de terremotos também fez representar o aumento de eventos de tsunamis, o mesmo acontecendo no caso de uma diminuição. Porém, há circunstâncias em que estas variáveis não são diretamente proporcionais, o que se conclui que nem todos os eventos de tsunamis são consequência de terremotos.